Olá, pessoal. Vim aqui deixar um recado muito especial com vocês. Nos dias 13, 14 e 15 de agosto, teremos a nossa 30ª Conferência Missionária da Betânia. Serão dias muito especiais e teremos a nossa programação convidados como o pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Márcio Garcia, fundador da Missão MEAP, o movimento Jesus for All da Jocum e o grupo vocal Macamba. Acompanhe as nossas redes sociais para saber mais sobre a nossa programação que acontecerá tanto online como também presencial. Deus te abençoe. Irmãos queridos, boa noite. O texto que servirá para a minha exposição que está inserida dentro dessa série sobre a Carta aos Filipenses, é o que se encontra no capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versos 1, 2 e 3, que dizem assim: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Que o Espírito Santo nos socorra nessa noite, ajudando-nos a entender o significado do texto e experimentar do seu poder transformador no nosso coração. Que Deus use essa exposição bíblica para a edificação da igreja do nosso país. Verso 1. Repetindo, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. O tema dominante na epístola aos Filipenses é a alegria no Senhor. Paulo retorna a ele como se dissesse nesse verso 1. Quanto ao que ainda falta ser dito, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. A questão que logo nos assoma é a referente à plausibilidade da exortação. Como pode ser feita? O que a fundamenta? Qual a sua razão de ser? Isso não significa pedir dos seres humanos o que eles não podem dar. O segredo está em analisarmos essa impressionante declaração, alegrem-se no Senhor, à luz do seu destinatário e sua esfera, fundamento e motivo. Deixa-me explicar. A primeira verdade a ser dita sobre esse chamado à alegria é que seria rematada insensibilidade dirigi-lo a quem não conhece o Deus que Cristo revelou. Não nasceu de novo e, consequentemente, não é irmão. Observe que a exortação é feita aos irmãos, à comunidade da fé. Pressupõe-se a regeneração. Não se pode esperar, por isso que eu estou enfatizando esse ponto, não se pode esperar que não cristãos se comportem como cristãos. Quem não faz parte da família de Deus não pode jamais ser objeto dessa exortação. O não cristão não tem de onde tirar essa alegria incircunstancial. Para o cristão, o só fato
de alguém que não conhece as fontes de água viva estar de pé se lhe afigura como um enigma. Quando vemos a existência dos demais seres humanos sob a perspectiva da solução que encontramos no Evangelho para os nossos problemas existenciais, por não imaginarmos viver sem as respostas do Evangelho, nós nos compadecemos desses que vivem uma vida não examinada, não sabem quem são, de onde vieram, para onde vão. A palavra esperança não faz parte de suas vidas. Então, a vida sem Cristo é absurda. Tão cruel que o acaso cego não seria capaz de concebê-la. Só um demônio. Viver a totalidade da existência, sem descanso, para no final da vida nos separarmos eternamente de tudo e de todos, sem que tenha havido o mínimo sentido no que fizemos ou deixamos de fazer, trata-se da própria visão do inferno. O cristão tem dificuldade de aconselhar quem não crê. Essa é a minha experiência. Isso é um fato, uma vez que o próprio cristão não consegue se imaginar mais no lugar em que hoje se encontra aquele que o procura em busca de ajuda. Alguém que não tem a esperança que temos em Cristo nos procura em busca de socorro. O que temos a falar para essa pessoa, se nós mesmos não sabemos o que faríamos da nossa vida, se a luz do Evangelho não tivesse nos alcançado? Se tiver que dar conselho, será nos termos da visão de mundo do que ignora o Evangelho de Cristo. Você está entendendo? Vamos pegar um exemplo. O cristão passa pela experiência do luto. O que o apóstolo Paulo tem a dizer é que você não se entristeça como os demais que não têm esperança. Então, aquela pessoa será encontrada chorando, enlutada, experimentando a dor da saudade. Contudo, ao procurar um irmão na fé, um conselheiro, pastor da igreja, ela estará exposta a um tratamento para o seu sofrimento dentro da visão de mundo do cristianismo. Que é capaz de oferecer sentido, consolação, esperança. Por isso que o apóstolo Paulo diz: vocês vão sofrer, mas é um sofrimento de uma outra natureza, porque vocês têm esperança.
Agora, alguém que não tem essa esperança me procura. Tendo passado pela mesma experiência vivenciada pelo irmão na fé. Você está entendendo o ponto? O que eu vou dizer? Só me resta chorar. E se eu amo essa pessoa, pregar o evangelho para ela. É por isso que os cristãos evangelizam antes de aconselharem. Alguém me procura, no meu caso, é até mais fácil, porque quem me procura sabe que eu sou ministro do Evangelho. E já se dirige a mim sabendo que a probabilidade é concreta de eu tratar dos seus problemas à luz do cristianismo. E o que eu faço? Alguém se dirige a mim, e a primeira coisa, seja qual for o problema, na saúde, de ordem profissional, afetiva, primeira coisa que eu quero saber é como que está a relação dessa pessoa com Cristo. Se ela conhece a Cristo, se ela tem a esperança que é oferecida por Cristo. E eu peço que quem me ouve, que está me achando radical, que entenda que você nessa noite está ouvindo uma pessoa que não saberia o que fazer da sua existência sem esperança do Evangelho. A realidade, para mim, é trágica, é absurda, é obscena, sem a esperança que temos em Cristo. Agora, há um outro ponto. Entenda por que eu estou falando tudo isso. O meu objetivo é ajudar o que me ouve nessa noite a entender o significado dessa exortação do verso 1. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Qual o significado dessa alegria? Há um outro ponto que merece a nossa mais profunda consideração. Existem conceitos diferentes de alegria. O regozijo sobre o qual Paulo proclama é o regozijo no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Essa é uma alegria que o mundo ignora, mas a única que se adapta às mais profundas necessidades e aspirações do espírito humano. Porque não há descanso para a alma humana fora da comunhão com o seu Criador. E não há o que seja dito em nome do politicamente correto, capaz de silenciar o cristão quanto a essa convicção central. Um mandamento como esse, portanto, só faz sentido se as seguintes pré-condições forem atendidas. Primeiro, alma para sentir. Tem de haver paladar para esse vinho que Cristo oferece. Não basta a água ser transformada em vinho. É necessário que aquele que experimenta desse vinho tenha paladar para avaliar o seu valor. Então eu volto ao ponto. Tem de ser irmão. Observe, permita-me repetir. Verso 1, parte A. Quanto ao mais, meus irmãos, ele está se dirigindo à igreja, alegrem-se no Senhor. Então,
Não, então trata-se de uma alegria que só pode ser experimentada por aquele que está no Senhor, que se relaciona com Deus por meio de Jesus Cristo. Agora, mesmo entre os irmãos, há diferenças de tamanho de cálice. Isso é importante ser dito. Uns são maiores do que outros. Por isso que a Bíblia diz: abre bem a sua boca que eu a encherei. Busque expandir a sua capacidade de sentir prazer em Cristo. A nós nos cabe, portanto, pedir ao Espírito Santo que abra as portas da percepção, a fim de que nos tornemos seres humanos ultrassensíveis, prontos a identificar o belo, o santo, o justo e extrair o máximo de prazer possível da presença de Deus nas bênçãos da vida. Segunda pré-condição: tem que haver um motivo de alegria capaz de responder aos contrapontos da tristeza. Você está entendendo o ponto? O que é necessário para que um ser humano prove da alegria que há em Cristo? Em primeiro lugar, ele tem que ter alma. Uma alegria que demanda uma correspondência com sua fonte, com seu objeto, com sua razão de ser. É uma alegria no Senhor. Agora, em segundo lugar, trata-se de uma alegria que tem de ser capaz de responder aos contrapontos da tristeza. Por isso, se Deus não for o fundamento da felicidade, estamos desperdiçando o nosso tempo, falando de um mundo do qual estamos separados por um poço intransponível. Não existe felicidade no mundo sem um Criador. Porque um dos elementos indispensáveis para o conceito de felicidade é a segurança. É a ausência de receio de perdermos aquilo que se nos afigura como condição indispensável para a nossa alegria. Só Deus para nos dar essa garantia. Nós precisamos no universo de alguém que nos ame e tenha todo o poder. Essa é uma felicidade que, para ser real, precisa vir acompanhada, repito, da certeza de não ser perdida. A pergunta é: quem está em condição de bancar uma empreitada como essa? Essa promessa de alegria tem de ser adaptável ao espírito humano, atender às expectativas da alma, preencher os espaços abissais do coração de cada homem e de cada mulher. Entenda um ponto. Uma promessa de felicidade é feita, mas é uma promessa de felicidade feita a seres pensantes, a seres que são capazes de elaborar perguntas àquilo que se lhe está sendo apresentado como esperança, como motivo de alegria, de felicidade. Portanto, nós carecemos de uma felicidade que seja capaz de fazer contraponto, acachapante, a voz do desespero, a ponto de nós nos encontrarmos em condição de conversarmos com a nossa própria alma, sendo levados assim a dizer: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Perdão. Como obter a alegria cristã, tão fundamental para que vivamos bem, suportemos as lutas diárias e tornemos nosso testemunho de vida atraente ao que não crê. Observe que nesse verso primeiro, Paulo não estimula a ninguém a esperar que algo aconteça ao espírito humano a fim de que finalmente o coração se encha de alegria. Ela deve ser buscada. Conscientemente buscada. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. Como buscá-la? Preste atenção na resposta que essa passagem dá para essa pergunta central, a fim de que você se livre em definitivo da tentação de dizer que o cristianismo não funcionou na sua vida. Ele jamais funcionará na vida daquele que busca as promessas cristãs à revelia das condições cristãs para o recebimento dessas mesmas promessas. Então, essa pergunta é central. Como buscar essa alegria? O segredo da vida cristã consiste na séria meditação sobre o significado de estar no Senhor. É alegria no Senhor. É tudo que Paulo pede. Pense, portanto, no antigo amor de Deus pela sua vida. Porque antes dele dizer haja luz, ele disse haja salvação para você. Associa isso à percepção da misericórdia manifestada na sua conversão. Ele simplesmente se recusou deixá-lo chorar o choro eterno. Vou repetir. Em razão dessa misericórdia que ele teve pela sua vida, ele se recusou deixá-lo chorar o choro eterno. Ele se compadeceu de você. Ele simplesmente se recusou conviver com a ideia de não tê-lo sob os seus cuidados, de não fazê-lo feliz. Que mistério! Então essa alegria no Senhor envolve pensarmos no Senhor do ponto de vista do seu amor eterno, da sua misericórdia que se manifestou no tempo e no espaço, levando-nos à experiência de novo nascimento. Medite sobre esse cuidado pastoral que o faz usar o seu poder soberano para a promoção da sua felicidade eterna. Olhe para Cristo morto na cruz. Ele, portanto, o ama. E a vida tem sentido. Enxergue todas as coisas sob a perspectiva da ressurreição e retorno triunfal de Jesus. Da mesma forma que ele disse que não ficaria pedra sobre pedra no templo de Jerusalém, não ficará pedra sobre pedra no templo da impiedade, porque Jesus vai voltar. O amor sairá vitorioso e todos os absurdos da história serão vistos sob o ponto de vista do plano eterno, santo, justo e sábio de Jeová, nosso Deus. Essa é a alegria no Senhor. Ela demanda o uso do cérebro, a compreensão da doutrina, a aplicação da doutrina. Envolve a meditação, a capacidade do homem se dirigir ao seu próprio coração, a fim de a ele oferecer a paz que Cristo quer comunicar à sua igreja.
Pegue tudo isso que foi falado e comece a cantar, orar, adorar. Fale, literalmente, sobre os motivos da sua esperança. Outro ponto, nós vimos isso recentemente, confronte o espírito de murmuração. Apacente sua alma, diga para ela quais são os motivos do seu abatimento. São razoáveis? Deus se esqueceu de ser bom? Alguém amarrou os braços do Criador, impedindo de bancar pelo seu poder o que anela realizar na sua graça? A última palavra do universo está com quem? Como é irracional, é absurdo atribuirmos a última palavra ao acaso, às forças cegas, ao diabo. No Evangelho, que revela um Pai soberano, nós encontramos sentido para essa exortação do apóstolo Paulo. Alegrem-se no Senhor. Paulo expressa nesse verso primeiro, agora na parte B, o desejo de não enfastiar a igreja de Filipos com sua ênfase em alguns temas que o forçavam a repetir certas verdades. Então, o que não o aborrecia, deveria também não aborrecer a igreja, é o que ele está dizendo no verso 1. Vamos relê-lo? Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Então, faz parte da quintessência do ensinar a repetição. Os pontos nos quais Paulo insistia não eram triviais, e de sua observância dependia a segurança espiritual da igreja, o que ele declara na parte B do verso 1. Então, estudando os comentários sobre Filipenses, percebe-se muita disputa sobre o que Paulo estaria falando na parte final desse verso 1. Há quem acredite que ele estivesse falando sobre o tema da alegria, enquanto excelentes comentaristas são da opinião de que ele estivesse falando sobre os pregadores judaizantes que ensinavam que para um gentio ser salvo era necessário que ele se tornasse judeu. Que seriam essas mesmas coisas sobre as quais o apóstolo Paulo falava? Que mensagem ele regularmente comunicava à igreja? Outro ponto de discussão é sobre a interpretação dessa passagem, é se Paulo estava falando sobre uma outra epístola que havia escrito aos Filipenses e que por algum motivo não foi preservada. O que é certo é que tanto o tema da alegria quanto o tema da heresia judaizante são importantes para a segurança espiritual da igreja. O primeiro, por se tratar daquele estado de alma que tende a fazer tudo funcionar bem na vida do que crê. Como declara o livro de Neemias, capítulo 8, verso 10. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Segundo, por se tratar de uma heresia que descaracteriza o Evangelho, a heresia judaizante. Traz a igreja para o Antigo Testamento e mina essa mesma alegria sobre a qual o apóstolo Paulo fala, porque não há alegria sem a compreensão da doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Se para sermos amados por Deus precisamos de trabalho duro, que esqueçamos de vez a expectativa de vermos essa exortação se cumprir nas nossas vidas. Porque não pode haver alegria na vida daquele que é encontrado na senzala, trabalhando duro,
a fim de pagar os seus débitos. E que teme, caso não satisfaça a vontade do seu senhor, no final do dia, ser lançado fora. Não há alegria na religião dos escravos. Não há alegria na religião que ignora o evangelho. Não há alegria no modelo de espiritualidade que não tem o amor gracioso de Cristo como fundamento. Então, fica esse dever de casa para todo pregador, que consiste em responder a seguinte pergunta, à luz da parte B do versículo 1. Quais doutrinas devem ser trazidas reiteradamente ao púlpito da igreja devido ao seu valor? Por fazerem parte do que de mais essencial existe na fé cristã. Então, uma igreja jamais pode se enfastiar de uma pregação que regularmente refresca a memória do povo para o fato de que no Evangelho de Jesus Cristo, em vez de o homem trazer nas suas mãos uma oferta para comprar o amor de Deus, Deus é o ofertante, que oferece ao homem e a si mesmo o sacrifício vicário do seu único filho. Sacrifício propiciatório, porque torna Deus propício àquele que se arrepende e crê. Não pode se enfastiar, sabe, a igreja da doutrina da soberania de Deus, da morte sacrificial, substitutiva, expiatória de Jesus Cristo, da sua ressurreição em glória. A igreja não pode ficar cansada de ouvir do seu púlpito o pregador denunciando os males culturais e as heresias do seu tempo que afastam a igreja das verdades mais basilares do Evangelho. Então, é dever do pregador compreender que algumas verdades são essenciais para a edificação da igreja, para a sua frutificação, para o seu fortalecimento. É importante que ele saiba distinguir essas verdades daquelas que são periféricas e, uma vez identificando essas verdades centrais, saber como habilidosamente, criativamente, sabe, de modo original, fazer com que domingo após domingo, semana após semana, a igreja tome conhecimento das mais diferentes facetas e implicações dessas doutrinas que compõem o que de mais basilar existe no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 2. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Você está entendendo por que a pregação expositiva ela é penosa para o pregador?
mas ao mesmo tempo é honesta, é sincera, é bíblica. Por quê? Por ter assumido o compromisso. Entendo que está em curso nessa noite na Igreja Presbiteriana Betânia. Por eu ter assumido o compromisso de expor a epístola aos Filipenses, verso por verso, eu estou sendo obrigado a, nessa noite, dentro da cultura do politicamente correto, expor o significado de cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Eu acho uma maravilha a Bíblia pautar o púlpito. De eu não ter liberdade de chegar aqui e a cada oportunidade que a igreja me oferece, qualquer igreja do Brasil e do mundo, de pregar, eu escolher as minhas passagens prediletas, aquelas que não me tornam objeto de execração pública, que não fazem pessoas me considerarem ora um conservador, ora um progressista. Eu acho extraordinário esse exercício de honestidade intelectual do pregador assumir o compromisso de expor uma passagem extensa das Sagradas Escrituras, pode ser um livro inteiro, pode ser uma perícope, pode ser um capítulo, e ele ter que lidar com doutrinas que são culturalmente ofensivas. Contudo, verdades presentes na revelação. Então, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. A alegria e a segurança espirituais dependem da adesão moral e intelectual à verdadeira doutrina. Tudo o que ele está falando no verso 2 tem a ver também com o tema da alegria. Negligenciar a verdade, muitas vezes isso é feito em nome do amor. Mas negligenciar a verdade remete à igreja para não apenas para longe do cristianismo ensinado por Cristo, como também para longe das respostas cristãs para os problemas com os quais o cristão se defronta. Se Paulo não fala sobre os maus obreiros, se Paulo não faz esse alerta, não traz essa mensagem alarmante para a igreja, não se comunica à igreja de uma forma bombástica como essa. Sei que bombástico tem um sentido negativo, sabe, talvez não seja, tem um sentido pejorativo, eu sei que é a escolha deliberada do que desnecessariamente choca as pessoas, mas eu espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Paulo escolheu assim, uma metáfora dura, algo agressivo, mas que tinha como objetivo despertar a igreja para o que estava em curso. Porque, veja, se esses homens prevalecem, se eles não são denunciados e desmascarados, se o erro que eles promovem não é confrontado, adeus toda ideia de termos uma igreja alegre e capaz de reproduzir a vida de Cristo. Então, é difícil entender, à luz dessa exortação, como igrejas inteiras podem ceder nesse ponto, tornando a comunhão com Deus baseada na revelação trazida pelo seu único filho, em ficção criada pelo homem. Você está entendendo o ponto? Trocarmos o conteúdo da revelação, da palavra inerrante, pelo socialmente construído. Essa é uma das passagens bíblicas que mais nos ajuda a corrigir aquela atitude de suposto amor que negocia a verdade. Paulo é duro com as heresias e os seus porta-vozes. Ele chama a igreja a montar guarda contra os que são chamados de cães. O teor e a intenção da exortação são claros.
que a igreja mantenha constante vigilância contra a penetração em seu seio de homens que solapam os fundamentos da fé cristã. Tudo depende dessa atitude. A igreja desmorona sem o fundamento da verdade revelada. Por isso, Paulo fala em termos tão radicais. Paulo usa para esses falsos pregadores o mesmo tratamento que um judeu daqueles dias dava a um gentio. São chamados de cães porque são impuros, raivosos, vivem da ingestão de lixo, perambulam, sem destino certo. É claro que o apóstolo Paulo não estava pensando na Rani, no cãozinho maltês da minha filha Alissa. Ele está pensando numa outra coisa. Ele está pensando nesse tipo de cão raivoso que vive da ingestão de lixo e que perambula sem destino certo. Ele pega algo negativo da vida dos cachorros de rua, a fim de chamar a atenção da igreja para o que caracterizava a vida desses maus obreiros. O que esses pregadores representam para a vida dos verdadeiros cristãos não poderia ser apresentado de modo a causar mais repulsa na igreja. A igreja deve vê-los como Deus os vê. Trata-se de uma luta pela preservação da saúde da igreja a partir da defesa do evangelho. Pastor, isso é muito duro, isso é antiquado, isso é coisa do primeiro século. Não cabe no século 21. Como não cabe? Nós vamos, em nome do amor, deixar um Jim Jones, por exemplo, atuar livremente na igreja? Sei que eu estou pegando o exemplo mais radical. Quem não faz parte da minha geração talvez não esteja familiarizado com a história desse pastor americano, que levou cerca de 900 pessoas para uma das Guianas, estimulando-as ao suicídio coletivo na perspectiva de entrada no reino dos céus, propósito que ele conseguiu levar a cabo, aquelas pessoas se suicidaram. Olha, esse livro aqui, mal interpretado, mal aplicado, nas mãos de um falso profeta, ele é capaz de enlouquecer pessoas, adoecer igrejas, afastar homens e mulheres do Cristo verdadeiro. Como não sentirmos repulsa por quem colocou na boca de Deus o que Deus nunca falou? Então, trata-se de uma luta pela preservação da saúde da igreja a partir da defesa do evangelho. É o que o verso 2 nos ensina. Eles são considerados, interessante observar isso, Paulo os chama de cães e maus obreiros. Eles são considerados maus obreiros porque atuam nas igrejas, se fazendo passar por proclamadores da verdade. Mais um ponto. Eles são industriosos, zelosos e dedicados à tentativa de fazer acréscimos ao evangelho que o descaracterizam por completo. São maus porque seu trabalho não edifica. Somente serve para adoecer a igreja e afastá-la de Cristo. Então, são obreiros, pessoas que estão trabalhando, às vezes, apaixonadamente, mas são maus obreiros, porque o seu trabalho na igreja não faz com que as pessoas se tornem mais doces, mais amorosas, mais comprometidas
com o bem-estar da humanidade, com a evangelização do mundo, com a glória de Deus. São maus obreiros, porque criam ambientes psicopatológicos que estimulam o desenvolvimento das mais diferentes neuroses. Ou são maus obreiros porque estimulam a igreja a ser muito má em razão do fato de Deus ser muito bom. Apontar para o erro, sendo assim, à luz desse verso 2, chamando pelo nome, é visto nessa passagem como essencial. Então, de modo sarcástico, Paulo chama esses pregadores de apregoadores da mutilação. Porque é como se Paulo dissesse, olhem para essa gente. Por que eu estou dizendo isso? Olha a frase final do verso 2. Cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. E é para análise dessa declaração final do verso 2 que eu gostaria de chamar a sua atenção. Cuidado com a falsa circuncisão. Só que no grego, a palavra não é circuncisão. Os comentários são unânimes. Na verdade, é o óbvio. Estão comentando o óbvio. Porque uma é a palavra no grego, koiné, no grego comum dos dias de Jesus, no grego neotestamentário, para a palavra circuncisão. Ela não é usada nesse versículo. A palavra usada é mutilação. Paulo está sendo jocoso. Sim, Paulo está usando de sarcasmo. Paulo está querendo expor aquela espécie de pregação ao ridículo, da forma mais profunda. Então, veja, Paulo chama esses homens de apregoadores não da circuncisão, mas da mutilação. É como se Paulo dissesse, tudo o que eles fazem é mutilar as pessoas. Arrancar literalmente pedaço de pele do seu corpo, do seu pênis. No grego, a palavra que na língua portuguesa veio traduzida por circuncisão tem o significado, repito, de mutilação. Isso é devido ao fato de a circuncisão que pregavam não era a verdadeira circuncisão prescrita por Deus no Antigo Testamento, que agora havia caído em desuso em razão de todas as leis cerimoniais terem sido abolidas pelo Evangelho de Cristo. Então Paulo olhava, imagine a cena. Me perdoe, eu não quero ser caricato, mas é o que literalmente acontecia. E se você ler a Bíblia usando a imaginação, virá à sua imagem um homem em nome do culto a Deus, cortando o seu prepúcio. E Paulo olha para aquilo e diz o seguinte, isso não é circuncisão. Isso é mutilação. Esse sangue todo, esses 3 dias de perna aberta, essa dor terrível, Deus não está pedindo do homem. Isso não está aproximando ninguém do seu Criador. Simplesmente é uma obsessão desse grupo judaizante que está convencido que para um gentio ser salvo é necessário que ele se torne judeu. Então acabou o evangelho. Não há mais evangelho. Moisés voltou a ocupar o púlpito da igreja. Então, como não há mais circuncisão, o que resta é a mutilação, prática inócua que consiste na observância do que Deus não pede do homem. Aí está a questão. Deixa uma dica aqui para você. Sempre que alguém, em nome de Jesus, lhe pedir algo, alguma prática, algum comportamento, o desenvolvimento de algum hábito,
Faço uma pergunta. Santo varão, de que texto do Evangelho de Jesus Cristo você retirou essa observância que quer impor à minha vida e à vida da minha família? Então, como não ficar indignado com o fato de pregadores exigirem dos seres humanos, dos filhos de Deus, da igreja de Jesus Cristo, o que Deus não está pedindo de ninguém? E não se trata de uma irrelevância. Trata-se de você se relacionar com esse livro, deixando de ver como a carta de amor redigida pelo Pai para os seus filhos, a fim de vê-lo como as ordens dadas por um Senhor autoritário, incerto, explosivo, cruel. Então, aqueles obreiros declaravam que se um gentio convertido à fé cristã não se tornasse judeu, de modo algum entraria no reino dos céus. Então, como a principal marca da conversão ao judaísmo era a circuncisão, condição indispensável para o homem ser salvo, é o que eles proclamavam. Deixa eu construir a frase de uma forma mais precisa. A principal marca dessa conversão ao judaísmo era a circuncisão. Condição indispensável para o homem ser salvo, era o que eles proclamavam. Paulo olha para tudo isso e é tomado de ira. Está entendendo o ponto? Não sentir ira quando o evangelho é ultrajado denota falta de conversão. Aliás, é a maior crítica que eu tenho a fazer à igreja dos nossos dias. A falta de zelo pelo evangelho, de ciúme pelo evangelho, de paixão pelo evangelho. A igreja perdeu de vista o fato, nesse país, que o evangelho está sob a custódia da igreja e que é dever da igreja proclamá-lo, revelar ao mundo a sua beleza e preservar o seu conteúdo. E nas horas em que maus obreiros usarem esse evangelho como fundamento da iniquidade, é de fundamental importância que, a começar do púlpito, cristãos se levantem com esse zelo revelado pelo apóstolo Paulo do versículo 2 do capítulo 3 da carta aos Filipenses. O que Paulo tinha a dizer? Esses homens estão pedindo dos seres humanos o que Deus não está pedindo. Se cedermos nesse ponto, a porta está aberta para transformarmos cristianismo em judaísmo. Foi-se a liberdade cristã. Se há necessidade de obedecer à lei num ponto, por que não chamar a igreja para se sujeitar a todo o resto? Vamos ficar só na circuncisão? É o fim do evangelho. Não há mais justificação pela fé, mas sim justificação pelas obras. Aí fica essa pergunta: como ter alegria na vida se a salvação está baseada em desempenho moral e não na graça de Deus? Preste atenção no que eu vou lhe dizer, a fim de que possamos mensurar o valor da doutrina. Se Paulo tivesse cedido, não teríamos hoje o cristianismo e tudo aquilo que fez com que ele obtivesse o que o judaísmo jamais obteria: a adesão de homens e mulheres de todas as eras, culturas e nações. Que fica essa lição, a suma do versículo 2. O amor exige adesão à verdade.
Então eu não posso, por amor a um mau obreiro, preservar a sua vida em detrimento da saúde espiritual da comunidade da fé. Verso 3, último verso da noite. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Que extraordinário sumário da vida cristã. Do espírito do cristianismo, do evangelho de Cristo e do que distingue o evangelho de tudo que é apregoado pelas demais religiões. Existe a autêntica relação com Deus e a falsa relação com Deus, porque existe a verdadeira circuncisão e a falsa circuncisão. Toda a diferença está contida nesse verso 3. Olhe para aqueles homens, circuncidados e em busca de salvação por meio de justiça própria. Eles olham para o céu e dizem a Deus: veja a manifestação da minha fé mais profunda. Estou circuncidado. E Paulo descreve Deus dizendo para esses homens: eu jamais pedi isso de vocês. Mesmo no período da vigência do ritual da circuncisão, havia aqueles que se davam por satisfeitos em razão do aparente sinal do verdadeiro culto, contudo, sem a mínima conexão interna com o coração. Então, parte da pele do pênis havia sido cortada, mas o coração não havia sofrido, vamos assim dizer, o corte do Espírito Santo, que santifica as afeições, redireciona a vida e torna o ser humano um amante daquele que o criou. O apóstolo Paulo estava preocupado, sim, com corte. Só que seu foco era aquele corte do espírito no coração. A circuncisão da vida, que reorienta a totalidade da existência de um homem e de uma mulher. Existe a verdadeira circuncisão. Paulo a reconhece na vida dos judeus e gentios que tiveram seus corações circuncidados pela graça divina. Eles haviam se reconciliado com Deus por meio de Cristo. Vamos assim dizer, uma navalha passou em seus corações. Marcados para sempre, não podiam mais voltar à velha vida. E uma vez convertidos pela graça, passaram a prestar a Deus um culto simples, puro, santo, belo e descomplicado. Eles olhavam para o Antigo Testamento e diziam: saímos do jardim de infância da fé, estamos livres dos símbolos, vivemos agora a realidade. Quais os efeitos dessa marca eterna no coração deixada pelo Espírito Santo? O que acontece com a vida de um homem e de uma mulher quando seu coração é circuncidado? Aquelas pessoas, espontânea, livre, prazerosamente, passaram a adorar a Deus, é o que diz o verso 3. Elas viam excelência em Deus. O que significa? Amar um ser autoexistente, imutável, independente, infinito, único, santo, doce, fiel, sábio, justo, e que no tempo e no espaço revelou seu amor na entrega do seu único filho a fim de que redimisse os pecadores das suas iniquidades. Tudo isso fez com que esses circuncidados do coração caíssem de joelhos e declarassem seu encanto e estupefação a Deus. Eles aprenderam a fazê-lo na pagã Filipos. Isso era comovente para o apóstolo Paulo, enviando essa epístola dentro de uma prisão na capital do império. Ele pensa naquela cidade pagã, nesse núcleo cristão, composto por homens e mulheres circuncidados, que naquela cidade pagã, enquanto andavam nas ruas, contemplavam seus campos, divisavam o firmamento, cultuavam nas casas nas quais a igreja se reunia e adoravam o Criador dos céus e da terra.
Essa adoração é vista na reprodução da vida de Cristo, que move o circuncidado a ajudar o pobre, se compadecer do que sofre, ficar sempre do lado da justiça, ser honesto no exercício da sua profissão, servir aos irmãos e fazer do seu retorno ao lar o retorno de um anjo com o qual todos amam conviver. Esse é o circuncidado de coração. Como explicar essa adoração num mundo que não vê beleza em Deus? Como entender a alma desse, cuja experiência espiritual é descrita pelo verso 3, num mundo que trata com indiferença a pessoa do Criador? Paulo declara que somente o Espírito Santo para viabilizá-la. Isso não nasce com o homem, é implantado pela graça, é dado. Há pessoas nesse planeta que chamam Deus de sua divina delícia, como Agostinho fazia. Como explicar esse fenômeno? Um milagre da graça. A gente nesse mundo que tem o Espírito é movida, incitada, inflamada pela terceira pessoa da Trindade. Glória ao Espírito, santa compulsão. Apesar da prática de boas obras, incitada pela graça, uma vez que a fé verdadeira é sempre operosa, esses adoradores não se gloriaram no seu desempenho moral, mas em Cristo. Voltemos para o verso 3. E adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. Então aqui, você está vendo pessoas que estão cuidando dos necessitados, consolando os enlutados, visitando os enfermos, pregando o evangelho para os perdidos, amando a Deus e, contudo, não dependendo de nada disso para fundamentar a sua salvação. Elas não se gloriavam no seu desempenho moral, mas na graça de Deus que está em Jesus Cristo. Elas se gabavam de conhecer a Cristo. Esse é o sentido do verbo gloriar. Elas se gloriavam em Cristo. Não é que elas fossem capazes de olhar com um olhar de superioridade para as demais pessoas, mas que não conseguiam, veja só, esconder, acima de tudo, de si mesmas, que conheceram Jesus, que se lhes tornou sabedoria, justiça, santificação, redenção, esperança. Em suma, elas não confiavam na carne. Não acreditavam que podiam agradar a Deus sem a fé no Evangelho, vivendo a antiga vida, praticando as velhas obras de compensação de pecados que não podem ser apagados. Elas não consideravam os feitos do corpo, não confiavam na carne. Preste atenção. Esmolas, orações, evangelismo, martírio, conhecimento teológico, o que fosse, não era tido por elas como meritório. Elas somente se gloriavam no sangue de Cristo. Em suma, humilde alegria caracterizava as suas vidas. Então, quando eu vejo uma autoridade pública ou um político profissional dizer que acredita em Deus, por isso lhe ser conveniente, eu penso que cabe a você e a mim, que não devemos ser ingênuos, buscar na vida desse que diz crer essas marcas. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne.
Esse é o teste para avaliarmos a saúde espiritual de uma igreja. Essas são as marcas inconfundíveis de uma verdadeira experiência de regeneração. Vamos reler o texto? Eu espero que agora você possa pegar sua Bíblia, ler esses 3 versículos que examinamos nessa noite e poder dizer: Deus, muito obrigado, porque jamais em toda a minha vida eu compreendi tão bem o que esses 3 versos de Filipenses 3 querem comunicar ao meu coração. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Agora, cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Eles estão trabalhando, mas o trabalho está dando fruto. Quem tem contato com esses obreiros manifesta as características da verdadeira circuncisão, tal como descritas pelo verso 3. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Com gente que está pedindo da igreja o que Deus jamais pediu. E que faz com que a igreja progressivamente se afaste do evangelho e volte para a antiga escravidão. Mas há uma circuncisão verdadeira, porque nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Os que nasceram de novo. O apóstolo Paulo, Timóteo, Epafrodito e os membros da igreja de Filipos. Nós fazemos parte da nova aliança no sangue de Jesus. Nós é que somos a circuncisão. Nós não somos os mutilados. Nós somos os circuncidados. Obra feita não por mãos humanas, mas pelo poder invencível do Espírito Santo. Nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Nos deleitamos em Deus. Exaltamos a grandeza de Deus, a majestade de Deus, os atributos de Deus, no espírito do Evangelho, movidos pelo Espírito Santo. Adoramos o Deus que se revelou em Jesus Cristo, que nos foi revelado pelo Espírito. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, nos gabamos em Cristo Jesus. Muito embora não nos sintamos superiores a quem quer que seja, não temos como ocultar a alegria de conhecermos o Filho de Deus e descansarmos na sua obra salvífica e somente nela. E nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Nós adoramos a Deus no Espírito. E porque adoramos a Deus no Espírito, nós somos encontrados dando esmolas, alimentando os famintos, cobrindo os nus, pregando o Evangelho, amando e perdoando os irmãos. Mas nem por isso confiamos nos feitos do corpo. Nós não nos gloriamos nesse desempenho moral extraordinário. Nós nos gloriamos em Cristo, porque sabemos que naquele dia haveremos de entrar pelas portas da Nova Jerusalém, porque pelo seu sangue Ele trocou nossas vestes, nos purificou dos nossos pecados e nos habilitou à posse eterna da nossa cidadania celestial. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Que você e eu lutemos pela preservação da verdadeira fé. E que por amor à verdade, saiamos em defesa dessa mesma verdade.
a fim de que Deus tenha uma igreja nesse país. E o Deus que se revelou no Evangelho de Jesus Cristo seja exaltado. Boa noite. Deus te guarde.